Pensa só, existe uma ciência que consegue de verdade dar um nome a quem não tem mais, que consegue contar a história de uma vida inteira a partir de ossos. Pois é, essa é a antropologia forense. É um campo que pega tudo que a gente sabe sobre o corpo humano e usa para resolver alguns dos mistérios mais complicados da justiça. Então, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje. É um desafio e tanto, né? Um que os peritos enfrentam o tempo todo, no mundo inteiro, e a resposta, acredite, tá ali, escrita nos vestígios que a gente deixa para trás. Bora descobrir como é que eles fazem para decifrar essas pistas? O nosso roteiro hoje é quase uma investigação, né? A gente vai começar entendendo o básico da identidade, depois vamos dar uma de detetive para ver o que os ossos e os dentes têm para contar, aí a gente passa para a prova quase infalível das digitais, e no final vamos fazer uma viagem no tempo para ver como a ciência evoluiu da incerteza até a precisão que tem hoje. Ok, então para começar vamos colocar as coisas no lugar. O que é exatamente identidade do ponto de vista da lei, da medicina legal, e como é que a ciência se vira para descobrir isso? Bom, a definição é bem direta, na verdade. A antropologia forense pega o conhecimento que a gente tem da antropologia, da biologia humana, e aplica isso para ajudar a resolver casos na justiça. O objetivo pode parecer simples, mas é super poderoso. É conseguir definir aquele conjunto de características que faz uma pessoa ser ela mesma, única, mesmo depois da morte. Certo. Agora a gente vai, digamos, abrir a caixa de ferramentas do antropólogo forense. Quando ele se depara com um esqueleto, a investigação começa com 4 perguntas principais. São os verdadeiros pilares para começar a identificar alguém. É que cada parte do esqueleto conta um pedaço da história, sabe? O crânio, por exemplo, pode dar pistas sobre a ancestralidade da pessoa. A bacia geralmente é a pista mais certeira para determinar o sexo. Já os ossos longos, tipo o fêmur, ajudam a estimar a altura. E a idade? Bom, aí eles olham os pontos de ossificação, de desgaste. É fascinante. Olha só que exemplo incrível para estimar a idade. O ângulo da mandíbula, ele muda drasticamente ao longo da nossa vida. Num recém-nascido, esse ângulo é bem aberto, sabe? Coisa de 170 graus. Já no adulto, ele fecha para uns 110 graus. E na velhice pode até abrir um pouco de novo. É uma transformação impressionante e, claro, uma pista valiosíssima para os peritos. Beleza, agora vamos aprofundar um pouco mais. Se os ossos são, digamos, o esqueleto da história, os dentes são como arquivos biológicos super resistentes. Eles guardam detalhes que sobrevivem a praticamente tudo. Essa frase aqui resume tudo, né? Os dentes são basicamente uma impressão digital interna. Eles são extremamente duráveis, muito mais do que os ossos. Resistem a fogo, a decomposição, eles conseguem preservar informações super importantes quando quase todo o resto já se foi. E na prática, o uso disso pode ser até bem simples. Olha essa tabela. Só de contar quantos dentes permanentes tem em cada arcada, o perito já consegue ter uma boa ideia da faixa de idade, principalmente em pessoas mais jovens. É um método rápido, eficaz e um ótimo ponto de partida para reconstruir uma identidade. E na prática, o uso disso pode ser até bem simples. Olha essa tabela. Só de contar quantos dentes permanentes tem em cada arcada, o perito já consegue ter uma boa ideia da faixa de idade, principalmente em pessoas mais jovens. É um método rápido, eficaz e um ótimo ponto de partida para reconstruir uma identidade. Tudo bem, agora a gente chega no que é considerado o padrão ouro da identificação forense, aquela assinatura única que todo mundo carrega, na ponta dos dedos. E por que as digitais são tão confiáveis? Bom, por causa de 3 princípios que são bem simples, mas muito poderosos. Primeiro, a perenidade. Elas se formam quando a gente ainda está no útero e duram a vida inteira. Segundo, a imutabilidade. Elas não mudam, não importa o tempo que passe. E o mais importante de todos, a variedade. Nenhuma digital é igual a outra no mundo inteiro. Certo, mas com tanta variedade, como organizar isso? Aí que entra o sistema Vucetich. Ele classifica as digitais em 4 tipos básicos. E a chave para essa classificação é uma coisinha chamada delta, que é tipo um pequeno triângulo formado pelas linhas da digital. Dependendo se tem delta, quantos tem e onde eles estão, a digital é classificada. Isso permite organizar milhões e milhões de impressões de um jeito bem lógico. Mas classificar é só o primeiro passo. Para ter uma identificação positiva, daquelas que valem no tribunal, os peritos vão além. Eles procuram de 12 a 20 pontos característicos, sabe? O final de uma linha que se divide em duas, uma pequena ilha.
E esses pontos precisam bater perfeitamente entre duas amostras. É esse nível de detalhe que dá a precisão quase absoluta do método. Mas, olha, a ciência da identificação nem sempre foi assim tão precisa. Então, para a gente ir fechando, vamos dar uma olhada no passado para entender o salto gigantesco que um método como o das digitais representou. Antes das impressões digitais, o método que dominava era o de Bertillon, a chamada bertillonagem. A ideia era super avançada para a época. Combinava um monte de medições do corpo, tipo o tamanho do crânio, dos dedos, com uma descrição bem detalhada do rosto e aquelas fotos de frente e perfil que a gente conhece. Foi, sem dúvida, um primeiro passo super importante para trazer a ciência para a área da identificação. Só que a bertillonagem tinha problemas sérios. Primeiro, não dava para aplicar em gente com menos de 20 anos, porque o corpo ainda está mudando. As medições podiam ter erros, o processo era lento, complicado, precisava de gente muito bem treinada. Aí quando você compara com a impressão digital, que é para a vida toda, não muda nunca, é única e o sistema é fácil, barato e seguro, não tem nem comparação, né? A ciência simplesmente achou um caminho muito melhor. E a tecnologia não para, né? Ela continua trazendo ferramentas incríveis. Uma delas é a prosopografia. É genial. Os peritos usam um computador para sobrepor a foto de uma pessoa desaparecida em cima do crânio que foi encontrado. Eles vão alinhando os pontos anatômicos principais para ver se bate. É a anatomia clássica se juntando com a tecnologia digital de ponta. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Dos ossos ao DNA, dos dentes às digitais. A gente viu que a ciência forense criou um arsenal de técnicas poderosíssimas para devolver um nome, uma história a quem perdeu. A pergunta que fica no ar é, com a tecnologia avançando nesse ritmo, será que a gente está caminhando para um futuro onde uma identidade nunca mais vai poder se perder para sempre?